Sétimo ano, bom dia a todo mundo. Nós estamos indo agora para a apostila 2, capítulo 5, que fala sobre a África. Aí alguém pode perguntar, professor, mas por que é a África agora? A primeira apostila, que são os 4 capítulos, nós vimos a Europa. A formação do Estado Nacional, as grandes navegações, a reforma religiosa, quem está acompanhando aí a aula de reforma religiosa. E nós vimos que os europeus, junto com o renascimento cultural, se lançaram às grandes navegações com novas tecnologias. E eles acabam descobrindo um continente, um continente novo, a América, que amplia a visão do mundo deles. Até então era Europa, Ásia e África. Agora tem a América. É um continente novo, daí que vem a expressão novo mundo. Então, como nós estamos aí de acordo com as grandes navegações, a apostila também está fazendo esse caminho. Nós vimos a Europa, depois, quem foram os pioneiros na navegação? Os portugueses, que fizeram o périplo africano, então eles passaram pela África, por isso que é o capítulo agora. Daqui a pouco a gente vai lá na Ásia, aonde os portugueses chegaram, no Oriente, Índia, China e Japão, e depois nós vamos voltar aqui para a América, para continuar com aquela descoberta do Cristóvão Colombo, a descoberta da América, e depois o Brasil. Então nós estamos fazendo essa rota da apostila, na verdade é a rota dos grandes navegadores, dos portugueses e espanhóis. No caso, nós estamos fazendo a rota aqui do périplo africano, que é o contorno em volta do continente africano, que eles passaram pelo Cabo das Tormentas para chegar lá no Oriente, descobriram uma rota nova, que tiveram sucesso, com certeza. Foi o Vasco da Gama, conseguiu fazer essa volta. Então nós estamos continuando esse conteúdo, nós estamos dando essa volta junto com os portugueses. Depois a gente vai para onde? Para o Oriente. Os portugueses chegaram na Índia, China, Japão. Depois na América e ver o que aconteceu aqui. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: o que vocês sabem do continente africano? Geralmente o pessoal lembra do quê? Pobreza, miséria, doença, como se fosse um continente totalmente diferente do Brasil. Não, ele só tem um índice de desenvolvimento muito mais baixo que o nosso, mas nós também somos um país atrasado, pobres comparado a outros. O fato é que a África, muitas vezes, eu começo a aula falando o seguinte: você tem que deixar um pouquinho do preconceito de lado e reconhecer os valores do continente africano. Geralmente, quando a gente fala quem formou o povo brasileiro, você fala que foi o europeu, o indígena que estava aqui e o africano. Mas aí o pessoal tem um preconceito com a religião africana, com os valores africanos, como se fosse uma coisa de outro mundo. E nós vamos desmistificar. O que é desmistificar? Acabar com muitas lendas que foram construídas ao redor do continente africano. A primeira coisa é: nossa, a África sempre foi um continente atrasado. Quem nunca escutou isso? Na verdade, essa era a visão dos europeus para com os africanos. Eles compararam a cultura dos europeus com os africanos lá no século XV e XVI e falaram: olha, os europeus são muito mais evoluídos. O que eles compararam? Principalmente armas de guerra, escrita, essas coisas que faziam muita diferença naquela época. Quando a gente fala no continente africano, geralmente se lembra de pobreza, de doença, de coisas ruins, terrorismo, e esquece, ou melhor, aí depois vem o outro lado, né? O que você lembra de bom do continente africano? A savana, os animais, aquelas coisas exóticas. Parece que a África só tem isso, nada mais. É você fazer o safari, ou então você falar de pobreza, miséria e doença. Bom, a África é muito mais que isso. A África é um continente, é o terceiro maior continente do mundo, ela tem mais de 50 países. Apesar dela ter muitos países que falam italiano, francês, português, alemão, inglês por causa da colonização, a África tem milhares de dialetos. Pensa mais ou menos que nem no Brasil, com os povos indígenas que nós passamos. Tinha lá os guaranis, os tupis, os botocudos aqui no norte do estado, cada um tinha uma língua diferente. Lá na África era a mesma coisa. O continente africano, ele é considerado o berço da humanidade. Aonde estão os vestígios mais antigos da humanidade? Na África. A teoria científica diz que da África partiram os primeiros homens que foram colonizando os outros continentes naquela teoria da Pangeia. É aí que o pessoal descobriu aquele fóssil da Lucy, que é considerado o fóssil mais antigo da humanidade. Então a África tem um valor enorme, que o pessoal, na verdade, hoje só enxerga discriminação, atraso, pobreza, ou então um continente exótico, lindo e maravilhoso. A gente vai falar disso, que é uma invenção também dos europeus quando estavam lá. O fato é que o continente africano, e dentro do continente africano, se formaram grandes reinos, igual de Mali, de Gana, de Songhai, que foram tão importantes que nem os europeus.
Se você pensa lá que na Europa teve rei, rainha, príncipe, princesa, na África também tinha. Mesma coisa, só que parece que ninguém se importa com isso, não gosta disso, e vem aquele preconceito com as religiões animistas que adoravam os seres da natureza, faziam sacrifício de animais. O pessoal esquece que o continente africano era heterogêneo, havia vários reinos, havia impérios, havia reis, rainhas, nobreza, como existia lá na Europa. Era a mesma coisa, só que o grau de desenvolvimento era diferente. Por exemplo, na África, a maioria dos povos do sul subsaariana não dominavam a escrita. Os griots tinham tinham um papel extremamente importante. Então isso variava um pouco. Lembrando, isso já era um continente conhecido dos europeus. Os europeus já faziam comércio e com as grandes navegações ela vai ter uma importância enorme, porque é por lá que vem a rota dos portugueses, chamado Périplo Africano, para se chegar nas Índias. Professor, então quer dizer que a África ela é importante? Importantíssima. Não só aquela versão que vieram para cá escravos, que ajudaram a formar o povo brasileiro. E a primeira coisa importante é entender o nome África. O nome África, na verdade, ela vem em evolução dos nomes que vieram dos gregos e romanos. Os gregos chamavam a África de Líbia, principalmente o norte da África, ou País dos Lebus. Depois, os romanos, na língua latina, começaram a chamar os povos do norte da África de africane, ou africanos, igual nós chamamos hoje. E com o passar dos séculos, esse termo que era romano de África passou para o continente todo. Então a ideia que dá parece que lá só existia um povo de uma única cor e uma única religião. Não. Lá dentro o pessoal era islâmico, era cristão, o pessoal era animista, adorava os seres da natureza. Então havia diversidade cultural, havia lá vários povos diferentes, com culturas diferentes, valores diferentes e que formaram reinos diferentes, que formaram grandes impérios. Então vamos lá, primeira coisa, página 4. Lá na página 4 tem um mapa que é muito mais geografia do que história do continente africano. E você vê que aqui no meio ó, tem uma parte meio amarelada que é o deserto do Saara. Então, para efeito de estudos geográficos, é mais geografia, com o tio Rubens, a África se divide em duas partes. A África setentrional, que é essa parte de cima, que a apostila praticamente não fala. Por quê? Quem é a África setentrional? Que é a parte norte aqui do alto. A parte norte é onde fica o Egito, a Tunísia, onde fica a Argélia, povos islâmicos que ocuparam essa região. No meio vem o deserto do Saara. Atravessar isso aqui era terrível, mas havia os caravaneiros, a gente vai falar deles. E a parte sul, que é a parte que me interessa, e você vai olhar aqui, ó, a formação dos reinos aqui, ó, de Mali, Songhai, de Gana, é a parte chamada de subsaariana. Olha o nome, subsaariana, é a parte sul. Aqui na fronteirinha entre o deserto do Saara e a África subsaariana ficava o Sahel. O que é o Sahel? É a região onde havia terras férteis, onde havia savana, algumas florestas que permitiam fazer agricultura. E até hoje tem essa parte, é um cinturão verde que separa o deserto do restante do continente. Então a África ela vai se dividir basicamente em duas partes. A parte norte, que é a setentrional, onde fica a Argélia, o Egito, os povos antigos, nós já vimos isso ano passado, e que são que adotaram o islamismo muito cedo e faziam comércio com o Mediterrâneo, com os povos europeus. Tem a faixa que é o deserto do Saara do meio, que ali dentro, por incrível que pareça, pessoas passavam, os berberes, para fazer comércio com norte e sul, levando e trazendo produtos. E a parte sul, que é o capítulo mesmo que interessa a gente, é onde ficava justamente os grandes reinos que nós vamos estudar, Mali, Songhai e Gana. Se você olhar o mapa do continente africano, você vai ver que a África fica de frente para o Oceano Atlântico, do outro lado para o Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E depois tem o Estreito de Gibraltar, que já liga a Espanha. Então, quer dizer que a África fica muito colada com a Europa. Olha a importância comercial até hoje. A África fica muito colada com a Europa. É por isso que é muito fácil você, até hoje, os imigrantes querem fugir da África e ir para a Europa, então é muito fácil, você chega ali rapidinho. E é muito arriscado, mas o pessoal tenta. Professor, então quais são os reinos que nós vamos ver? Gana, Songhai e Mali. Na África subsaariana, nesses reinos, não se desenvolveu a escrita. A escrita não foi desenvolvida. Mas então como é que eles faziam para se comunicar ou passar o conhecimento? Existia a figura de
ser místico, mágico, também como se fosse ali um professor chamado griotes. Os griotes eram os homens mais velhos da tribo, os donos do saber, e eles tinham a missão de passar todo o seu conhecimento para os mais novos. Eles ensinavam como é que se faziam as armas, como é que se plantava, quando é que podia colher, ensinavam as histórias da sua tribo, do seu reino, e tudo era oral, passava dos mais velhos para os mais novos. Os griotes eles eram como se fossem uma imensa biblioteca, eles tinham a função de reunir, não era só uma pessoa, eram várias, reunir todo o conhecimento da tribo, do reino, e passar para gerações mais novas para que elas fossem ali também, muitas vezes, reproduzindo aquela tradição, aquele modo de viver. A África subsaariana ela vivia basicamente do comércio, igual eu falei, vivia da criação de gado, da exploração do ouro muito importante, reino de Gana, terra do ouro, e também do sal. Por que sal? Olha o continente africano. Quem ficava no litoral tinha acesso a sal muito mais fácil, mas lá no meio dos reinos, onde a gente viu lá, Gana, Mali, Songhai, era difícil, então o sal valia ouro, por incrível que pareça. Às vezes o sal era comercializado a preço de ouro, uma coisa tão fácil que você encontra na sua cozinha ali a quilos. Hoje você compra a R$ 1, R$ 2 um quilo, mas era negociado a preço de ouro. Ou seja, o continente africano era muito rico em recursos naturais. E os griotes tinham um papel fundamental de passar esse conhecimento. Então já vem a primeira diferença. Quando os europeus, os portugueses chegam no continente africano, eles estranham, principalmente na África subsaariana, na parte sul, na parte norte não, porque o pessoal era islâmico, então tinha que saber ler e escrever para ler o Alcorão. Mas na parte sul, onde estavam as grandes tribos e reinos ali, que não eram islâmicas ainda, o pessoal não dominava a escrita, então os europeus chegando falando, olha, que povo atrasado, eles não dominam a escrita. E é um pouco da onde começa também o preconceito. Lá na página 6 e 7, tem um mapa imenso que está mostrando as rotas que cortavam o Saara. Aqui, ó, deserto do Saara. E mostrando a importância do sal para essa cultura. Como esses reinos viviam do comércio, do sal, do ouro, eles não produziam tudo, eles tinham que trazer produtos de outros locais. Então, os caravaneiros, principalmente os povos berberes que viviam próximo ao deserto, eles atravessavam o deserto Saara da África do Norte, setentrional, para a África subsaariana, para trocar produtos que faltavam. E o principal era o sal. O principal animal que está aí, vamos lá, é o dromedário, que podia carregar até 180, 200 quilos de peso, lógico, dividido de cada lado, e consegue ficar até 15 dias sem beber água. Professor, e os camelos que eu sempre aprendi? Os camelos, eles também tinham importância lá. Só que o dromedário, ele tinha uma autonomia muito maior para atravessar o deserto. Eram semanas para atravessar esse deserto. Eles tinham que ir de local em local. O dromedário ele fornecia carne, leite, couro, transporte. Então ele era um animal assim multitarefas e aguentava muito peso, mais do que o camelo que nós conhecemos. Eles saíam da região norte, da onde ficava lá o Marrocos. Tinham taxistas que eram os caras que conheciam o deserto, eles eram essenciais. As caravanas eles levavam centenas de pessoas. Às vezes havia até guerras entre caravanas por rotas comerciais. Se você atravessa o meio deserto, você tem que saber onde fica o oásis. Os taxistas eles levavam as pessoas para os oásis, depois de dias, semanas caminhando, para abastecer de água. Então havia caravanas que enfrentavam outras para ficar com as melhores rotas comerciais. Esses caras, eles chegavam na cidade de Tagaza, onde era uma cidade de sal, onde tinha muitos trabalhadores forçados, escravos, que tiravam o sal, a água até salobra, muito ruim. E as casas eram feitas de sal, com couro, quase não chovia no deserto. Deserto Saara, se não me engano, chove 1 ou 2 vezes ao ano. Quando chove, chove mesmo. E eles chegavam de oásis em oásis para parar, para conseguir atravessar o deserto. O objetivo era recolher o sal, levar no sul, trocar por ouro, marfim, outra coisa que eles tinham de valor, principalmente o ouro, e depois eles pegavam ali o ouro, escravo, tudo que negociavam, e faziam essa rota de volta para chegar na África setentrional. Olha que doideira. E se você se perdesse lá? Morte. E se você não conseguisse encontrar um oásis? Morte. O que é o oásis? É um local que você chega lá aonde o solo não é arenoso, dá para você ter algumas palmeiras, alguma vegetação, e lógico, se tem raiz você acumula água, então eles cavavam poços lá.
Se você não encontrasse oásis, morte. Se você passasse mal, morte. Se tivesse um conflito, você fosse ferido no meio do combate, morte. Porque você estava no meio do deserto do Saara. Um dos piores para atravessar do mundo. De manhã você poderia chegar a 45, 50 graus ou até mais e à noite ficar negativo. Por que que nessa página 6 e 7, olha só, os homens estão com essas roupas aqui? Ah, isso porque eles são malucos, ficar no meio do calor com essas roupas que parecem um vestido. Não. Usar aquele turbante. Não. Porque você tinha que se proteger do sol. A mesma roupa que você se protege do sol pela manhã é aquela que te aquece à noite. Então eles tinham que ter essa maleabilidade. As roupas geralmente eram claras para não acumular calor de manhã, mas à noite você poderia se cobrir e se aquecer. Por isso que tem aquelas roupas características das pessoas que moram nas regiões, até hoje, tradicionalmente árabes, com turbante, essas roupas que parecem os vestidos, para se proteger do sol. O primeiro reino que a gente vai ver é o reino de Gana. Ele vai ficar onde hoje é os países chamados de Mali e Mauritânia, se formam no século IV depois de Cristo. Gana, ela é formada pela junção de vários povos que viviam, aquelas tribos, como se fosse na antiguidade, que foram crescendo, vivendo da agricultura, da criação de animais, foram comercializando produtos, essas tribos foram crescendo, até que essas tribos elas vão dar origem ao famoso Reino de Gana. Mas por que Gana? Gana, na verdade, vamos lá, nós não temos o rei na Europa? O Gana é o líder desse reino. É um título. Gana era geralmente a pessoa como se a gente fosse o rei, o monarca, o imperador na Europa, que era muito rico e respeitado. Era uma pessoa que era bastante temida. O reino de Gana negociava marfim, cobre, negociava escravos, que eu vou falar depois dessa característica dos escravos que é diferente na África, por figo, por sal e outros produtos que eles não tinham. Então as caravanas, como a gente falou, abasteciam ali essas cidades que ficavam no reino de Gana ao sul do deserto do Saara, no Sahel. Ou seja, embaixo do deserto do Saara, onde ficava o Sahel, que é onde tinha vegetação, onde a chuva era um pouco mais constante e havia presença de rios, vai se formar essas tribos vão crescer e vão dar origem ao reino de Gana a partir do século IV. E o reino de Gana vai ser um dos mais ricos, ele vai ser conhecido como Terra do Ouro, e trocavam ouro por sal e outros produtos, igual eu falei. O reino de Gana ficou conhecido muito, muito pela riqueza, pelo seu poder, que só vai ser finalizado pela invasão dos almorávides no século X, ou seja, do século IV ao século X, nós vamos ver que na África o Gana, o império, o reino de Gana era extremamente poderoso, respeitado e não era desafiado. Até vinham os almorávides que eram os muçulmanos, e eles vão empregar táticas de guerras e armas que até então eram desconhecidas pelos povos africanos. O continente africano, o continente subsaariano, a parte de baixo, a parte sul, eles não dominavam a escrita e não conheciam arma de fogo. E isso vai ser um diferencial muito grande para os povos que vão vir do norte da África setentrional, que já conheciam as armas de fogo dos europeus, e os europeus quando forem conquistar o litoral africano. Ou seja, os africanos tinham uma diferença técnica muito grande. As armas deles eram feitas de pedra, eram arcos e flechas, eram lanças, que não se comparavam já às armas de fogo que existiam nessa época. O reino de Gana, a capital, se chamava Kumbi Salé. E é muito interessante pelo seguinte, é uma cidade muito rica, poderosa, urbanizada, só que ela era dividida em duas partes. A cidade era dividida, a capital, em cidade administrativa, que era a cidade onde ficava o rei, sua corte, a nobreza, e 9 quilômetros afastado ficava a cidade comercial, que era para os mercadores muçulmanos, viajantes, pessoal fazer comércio. Ou seja, Gana era uma cidade tão rica e poderosa que a capital dela se dividia em duas partes. Uma que era só para a corte, cidade administrativa, e a outra que era só para o comércio. E isso tudo vai acabar, igual eu falei, no século X com a invasão dos almorávides. Eles vão começar a atacar, o Império de Gana vai se enfraquecer, disputas internas também vão enfraquecer, até que o Império de Gana vai começar a se esfacelar e dividir, e vai dar origem ao Segundo Império, ao de Mali. Tem uma outra coisa, esqueci de falar, interessante. Dentro do Império de Gana havia uma coisa chamada tolerância religiosa. Lembra da Reforma Protestante? Na Europa ninguém era tolerante, não. Porque lá dentro de Gana conviviam religiões diferentes de forma harmônica. Lá dentro tinha islâmico, tinha cristão e também tinha animistas,
que eram religiões que adoravam seres da natureza e também podiam fazer sacrifícios. E não havia problema nenhum entre esses povos estarem convivendo lá dentro. Nenhum. Ao contrário da Europa, que com a reforma protestante houve conflito entre os cristãos católicos e os cristãos agora protestantes, Martim Lutero, Calvino, inclusive houve conflito e morte, guerra entre eles. Não, na África havia uma convivência legítima e pacífica, ok? Bem, Mali agora, ele surge da divisão do Império de Gana. Na verdade, surgem dois grandes impérios, de Mali e Sosso, dessa divisão de Gana. Só que Mali vai ser o principal. Quem é que vai ser o responsável por unificar os povos e fazer o reino de Mali? Um rei chamado Sundiata Keita. Ele vai unificar os povos chamados de Mandingas. Para tudo. Professor, aprendi que Mandinga é uma palavra ruim, coisa relacionada às religiões africanas. Não, gente. Mandinga era o nome de um povo. Sundiata Keita vai conquistar esses vários povos, unificar essas várias tribos e vai se autodeclarar rei e vai criar o Império de Mali na capital chamada de Niani. E esse império ele vai crescer principalmente porque ele vai viver de três produtos: sal, vai ser do ouro e também vai ser da agricultura. Além da criação de animais também era importante. O Império de Mali vai ser muito rico e poderoso nessa região. E os reis vão se converter depois ao islamismo. Eles vão deixar de ser animistas e eles vão virar islâmicos. E um desses grandes reis, o apogeu, na verdade o Império de Mali ele surge no século XI, mas o apogeu, o ápice do Império de Mali é entre 1324 e 25, lá no século XIV, com um rei chamado Kangu Musa. O Mansa, a palavra Mansa, passou a designar a espécie de rei. Se lá o Gan era o rei, lá em Mali o Mansa que era o líder, era o imperador rei. E o Kangu Musa ele já era convertido ao islamismo. E para quem não sabe, para quem é islâmico, você tem que peregrinar pelo menos uma vez na vida a Meca para você entregar os seus pecados. Pelo menos uma vez na vida. Só que ele estava lá na costa atlântica. Ele estava a 5.400 quilômetros da cidade de Meca. Ele tinha que atravessar do continente africano para chegar na Ásia, lá no Oriente Médio, Meca. O que ele fez? Durante ali 1324-25, ele vai organizar uma grande caravana com 60 mil pessoas e dizem que ele vai levar aproximadamente 12 toneladas de ouro. De novo, 12 toneladas de ouro, junto lá com seus seguidores, para fazer essa peregrinação à Meca. O fato é que, para você ser um bom islâmico, você tem que ajudar os pobres, fazer caridade. Então, o que ele fazia? Ele bancava os mendigos, os pobres, ele comprava produtos, muitas vezes muito mais caros para ajudar as pessoas, e ele distribuiu tanto ouro nessa viagem que o preço do ouro caiu. Imagina, gente, o preço do ouro caiu na Europa, na África e na Ásia, porque a moeda ficou muito comum por causa dele. Ele tinha muitas minas de ouro no Mali, então ele juntou muito ouro para a viagem e, lógico, lei da oferta e procura. Se eu tenho muito produto, o preço cai. Se eu tenho pouco produto, o preço sobe. Como eu tinha muito ouro, o valor desceu. O exército dele parece que tinha 100 mil soldados, 10 mil cavaleiros. Isso nem na Europa tinha. Se vocês acham que os reinos europeus eram ricos, os reinos africanos eram muito mais. 100 mil soldados, 10 mil cavaleiros. Professor, como é que um império desse acaba? Quando Kangu Musa morre, começa a haver disputas internas, até nas famílias, pelo controle do poder, começa a haver guerras internas. Os europeus estavam chegando, os portugueses, para fazer feitorias no litoral da África, que eles estavam fazendo o périplo africano, e eles vão estimular essas guerras. O que vai acontecer? O Império Mali, a partir do século XIV e XV, ele vai ser totalmente desfeito. O próximo império é o Império de Songhai, que surgiu também da dissolução do Império de Mali. Esse vai surgir a partir do século XIV. O grande líder vai chamar Ali Ber, que já era muçulmano. Ele vai libertar o povo de Songhai do domínio de Mali, porque Mali já estava se desfazendo, já estava enfraquecida. Vai estabelecer como cidade mais importante capital a cidade de Gao. Gente, na África não existia só uma cidade importante, não. Djenné, onde tinha uma universidade que foi feita no século XIV, coisa que nem na Europa era tão comum. Tombouctou, que vai ser um centro cultural e filosófico, onde muitos pensadores que passavam pela África iam lá. O
a cidade de Gaô, que era importantíssima no centro cultural e econômico. Havia várias cidades importantes na África. Não é só mérito dos europeus terem cidades como Paris, Londres importantes, não. Na África existiam várias, onde muitos pensadores, filósofos, matemáticos iam estudar e aprender conteúdo, que vinham até da Europa. O fato é que a Liber vai começar uma expansão territorial. E quais eram as principais atividades econômicas desse império? Era o comércio de ouro, de sal, de marfim e também escravizados. O apogeu deles vai ser a partir de 1460 e vai até 1591. Por que 1591, professor? Eles vão anexar várias cidades, igual o Tombuctu, falei com vocês, vão cobrar impostos, submeter vários povos e vai se transformar num império muito rico. Por que a data-chave é 1591? Os muçulmanos marroquinos, vindo lá da África setentrional, vão trazer uma nova arma de guerra que era desconhecida do Império de Songhai, o arcabuz. Aquela arma antiga que você vê lá naqueles confrontos tipo de Piratas do Caribe, como se fosse espingarda. Enquanto que o pessoal em Songhai eles ainda lutavam com arco e flecha e lanças, o arcabuz vai desequilibrar essa batalha e os marroquinos vão conquistar o Império de Songhai e vão encerrar essa fase dos grandes impérios na África. Depois vão ser bem menores, vão surgir outros bem menores. O fato é que, a gente contando a história de Gana, de Mali, de Songhai, a gente vê que sempre tiveram na África grandes impérios e reinos, como na Europa, com nobreza, com escravos, com riquezas. A diferença cultural era a falta de escrita e também a falta de domínio de armas de fogo, que os europeus já tinham ensinado ao pessoal do norte da África setentrional, e depois eles invadiram a África subsaariana, que é onde ficavam esses reinos que a gente está falando. O que vai acontecer depois? É aí que vai entrar o Império Africano. Nesse meio tempo, a partir do século lá, final de 1400 ali, uns quebradinhos, de 1400 mais ou menos e 15, os portugueses vão começar a descer da ilha de Ceuta e fazer o Império Africano conquistando feitorias, o litoral africano, fazendo feitorias. Os portugueses não vão conquistar a África toda, eles vão fazer feitorias ao longo do litoral, locais de armazenamento, de comércio, que eles conquistavam certos locais para armazenar e fazer comércio, pontos de parada, de abastecimento também. E a visão que os europeus vão ter, os portugueses que vão chegar lá e vão ter, eles vão falar, opa, os povos africanos são inferiores. E eles vão começar a espalhar essa ideia que os africanos eles eram inferiores, que era um continente muito rico de recursos naturais, tinha ouro, mas ao mesmo tempo era um continente que só tinha coisa de valor, que eram os seus recursos naturais. Era o ouro, o diamante, era um continente que era exótico, era legal para você passear, ver animais diferentes, né? O elefante, o leão, que não era comum na Europa. Então isso foi sendo reproduzido ao longo dos séculos, que os africanos eram inferiores, que os africanos só serviam para o trabalho forçado, escravos, a gente vai falar disso agora, que era um local onde você deveria buscar escravos, era a costa da barbárie, terra dos escravos, que os portugueses falavam, e era um continente onde você poderia, além de extrair recursos naturais e mão de obra, você poderia passear para ver animais exóticos, levar para a Europa para vender. E isso foi se reproduzindo ao longo dos séculos. Olha onde está a gênese, a origem do nosso racismo com os africanos. Olha onde está a gênese do nosso preconceito com a África. É daí, é a visão dos europeus que chegaram lá e depois espalharam para o mundo todo. Olha, os africanos são inferiores. Se são inferiores, eu não tenho motivo nenhum para respeitar eles. E é justamente aí que vai vir a segunda parte, para mim é a mais importante. Após a conquista das feitorias dos portugueses, lá dentro vai nascer um novo comércio. Que comércio é esse? De escravos, de mão de obra escrava. Lembra, a América havia sido descoberta. Aqui o pessoal começou a plantar cana-de-açúcar. Os índios não eram aptos ao trabalho. Depois a gente explica isso aí, não vou entrar nesse mérito agora. Os índios resistiram, não aceitaram ser dominados. Eles tiveram que trazer mão de obra. Como eles estavam passando pelo Império Africano, eles viram que os africanos, as tribos africanas, já tinham escravidão. Gente, sem preconceito. Os gregos faziam escravidão de grego contra grego. Os romanos faziam escravidão contra romanos. Os egípcios tinham escravos. Escravo, eu sei que vocês associam a escravidão à cor negra. Isso é errado. Na história, havia escravos de muitos povos, igual os gregos, os romanos, os egípcios, que não eram negros. Mas é uma coisa que foi criada na nossa cabeça, que só tem escravo negro. Isso é um erro histórico, não caia nessa. Os europeus, portugueses, vendo que os africanos já tinham a escravidão, e eles vão começar a estimular uma nova forma de escravidão. Transformar aquela escravidão que era cultural numa mercadoria. Como, professor?
A escravidão nas tribos africanas, antes da chegada dos europeus, massiva, estimulando ali guerras e conflitos para conseguir mão de obra, a escravidão na África se dava pelo seguinte: por guerras, uma tribo ou um reino fazia guerra com outro, escravizava os povos derrotados. A escravidão era feita por ordem judicial. Se você não pagasse uma dívida, cometesse um crime, você poderia ser preso e transformado em escravo, ou então você poderia se oferecer como escravo se você não tivesse como se alimentar, vestir, você e sua família. Então você se dava como escravo e a pessoa que ia sustentar você tinha que te alimentar em troca do seu trabalho, te vestir, te proteger. E essa escravidão já existia. Se você for pensar nisso, lá na Grécia, escravidão por dívida já existia. Lá os romanos escravizavam alguns romanos e outros povos também. Os bárbaros, alguns povos bárbaros eram escravizados pelos romanos. Então não é só os africanos que escravizavam um ao outro. Qual é a diferença? Quando os portugueses chegam no continente africano, eles enxergam que além do ouro, além do marfim, além das especiarias, eles podem negociar uma outra coisa: pessoas. É aí que a escravidão deixa de ser escravidão cultural, igual eu falei, com essas características dos povos africanos, e passa a ser uma escravidão comercial. Os portugueses começam a dar arma de fogo para algumas tribos para fazer guerra com outras tribos para negociar esses escravos com os portugueses. O que os portugueses ofereciam? Aguardente, a cachaça, pólvora, arma, outro tipo de bugigangas, até animais, cavalo, cachorro. E os africanos trocavam o negro cativo preso por esses produtos. Professor, mas por que isso é diferente? Porque os portugueses transformaram essa escravidão, que era tradicional da cultura deles, num comércio. A partir de agora, o ser humano virou um produto, que nem seu tênis, seu estojo, sua mochila, que você pode comprar, vender e fazer o que quiser. Os escravos, as guerras passaram a ser mais comum porque os portugueses estimulavam a guerra entre tribos que tinham arma de fogo, que levavam vantagem, com aquelas que não tinham, para você capturar mais negros. Gente, os navios saíam lá da costa africana, da costa atlântica e índica, com 600 pessoas presas, 700 pessoas presas, com grilhões nas mãos e pés, sendo que muitos não chegavam vivos para atravessar o Atlântico, uma travessia que poderia durar até 2 meses. Os negros, eles eram tratados como um bicho, como um animal. Eles eram desumanizados, eles perdiam o nome, eles eram tirados do seu continente, da sua casa e trazidos para a América, para ser vendido aqui, ó, no Brasil, na América toda, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, de café, na extração do ouro, de prata, em América toda, não só no Brasil. E os africanos, eles perdiam identidade, eles não tinham mais nome, não eram mais pessoas. Eles eram até rebatizados com nomes cristãos, João, Maria, José, Joaquim, para perder a identidade. Eles eram analisados que nem animal, eles olhavam os dentes para ver se não tinha nenhuma podridão, porque isso era sinal de doença. Olhavam se os negros não tinham nenhuma fratura nos pés e braços, deixavam os negros nus, separavam famílias. Crianças, eles não gostavam porque davam muito trabalho até criar para trabalhar. Na travessia no Atlântico, se o barco tivesse muito pesado, ou então se faltasse comida, o chefe dos navios negreiros, os traficantes negreiros, traficantes mesmo, eles pegavam, selecionavam a carga, que eram pessoas, e jogavam no meio do Atlântico para morrer, porque faltava comida, ou então se o navio estava muito pesado, enfrentando uma tempestade. Quando chegavam aqui no Brasil ou na América, os africanos estavam debilitados, enfraquecidos, adoentados. Eles eram levados para as feiras a céu aberto, despidos, e eles eram negociados como um produto qualquer, dando lance, igual você vê o pessoal fazendo com cavalo e boi nessas feiras. Ou seja, perde a identidade. O europeu estimula guerra, estimula conflito, ele trata a pessoa como um produto qualquer, simplesmente por causa da cor. Eles falam que os africanos são mais aptos ao trabalho porque eles já faziam agricultura lá no continente africano. Então eles vão se adaptar aqui no Brasil com o mesmo clima, na América com o mesmo clima. É uma visão preconceituosa. É daí que vem aquela visão que fala que o negro é apto ao trabalho pesado. O trabalho intelectual, médico, engenheiro, é o branco. O trabalho pesado, a cozinha, do pedreiro, de você carregar as coisas, é o negro que é bom, porque ele é forte. Isso foi sendo criada, essa visão no continente africano, pelos portugueses e depois por outros povos que chegaram lá, os franceses, ingleses, os espanhóis, que também foram comercializar os povos africanos, mas quem começou foi os portugueses. Ou seja, há uma desorganização da sociedade africana. Aquelas tribos e reinos vão ser desorganizadas.
não vão deixar de existir. Aqui no Brasil vieram reis, rainhas, membros da nobreza, da realeza africana que foram escravizados. Por quê? Os europeus falavam, você para mim não é rei, não é nada. Porque você é negro, você é inferior. Olha só de onde vem nosso preconceito, aonde é estimulado. Vou dar uma indicação de filme, tem que ter estômago. Estômago, hein? Você encontra ele de graça, acho que no YouTube e na internet. O nome do filme é Amistade. A-M-I-S-T-A-D. A-M-I-S-T-A-D. Conta a história de uns africanos que se revoltaram no navio e vão lutar pela liberdade. Então a primeira parte mostra como é que eles eram tratados, como é que eles eram capturados, como é que eles eram maltratados, como é que eles eram humilhados, como é que eles eram mortos nos navios muitas vezes, eles eram castigados, a falta de comida, de higiene, doença nos navios. Era horrível, 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 horrível. Sobreviver à travessia era uma loteria, principalmente crianças e idosos. Eles tinham preferência por homens que eram mais fortes e mulheres também. Assiste esse filme chamado Amistade, dá uma olhadinha nele e você vai entender como é que os europeus fizeram para comercializar um ser humano como se fosse um produto. A escravidão no Brasil vai durar mais de 300 anos, vão trazer para cá milhares de africanos. O Brasil vai ser o país que vai receber mais africanos cativos, presos, escravos. Eles não queriam vir para cá, eles foram obrigados, foram trazidos, foram comercializados. O nome do tráfico é tráfico negreiro. O nome do navio que traziam era navio negreiro ou navio tumbeiro. Lembrava tumba, de tantas pessoas que morriam na travessia. Lá do outro lado, na costa índica, nós vamos ver a presença do lado do Índico, do outro lado, aqui ó, do outro lado, na costa, aqui ó, Índica. Nós vamos ver também que há a presença de vários povos fazendo feitorias, além dos portugueses, espanhóis, como eu falei, holandeses, ingleses, franceses, que vão querer participar desse comércio. E o continente africano vai ser relegado ao segundo plano, as sociedades vão ser desorganizadas, os reinos vão ser desorganizados. Aí que vai começar aquela fase da miséria, da pobreza do continente africano. É lógico, não estou dizendo que isso tudo só foi culpa dos europeus, não estou dizendo. Mas nesse momento, esse papel foi decisivo. O comércio falou acima de tudo e as pessoas passaram a ser tratadas como um produto, passaram a ser tratadas como uma mercadoria que poderia ser descartada a qualquer momento, só servia se você tivesse saúde perfeita para ser vendido. E aqueles reinos que eu falei com vocês, de Gana, Mali, Songhai, eles vão paulatinamente deixando de existir. Porque depois a gente vai ver, cena dos próximos capítulos, que os europeus vão começar a conquistar e lotear a África toda. O território africano vai ser totalmente dividido, loteado entre esses povos, que vão desrespeitar a cultura, vão colocar tribos inimigas para conviver junto, vão separar tribos que estavam lá há milênios junto, eles não vão respeitar absolutamente nada. Tudo em nome do lucro. Então, dá uma olhadinha lá nesse filme, se você puder. O filme chamado Amistade. Amistade. Não vou dar spoiler. Eu acho que você ganhou o Oscar, disputou o Oscar, não sei se ganhou. Tá liberado, se não me engano, no YouTube. Você encontra ele todo, já tá de graça, que ele é bem antigo. E você vai ver como é que era feita a travessia dos africanos para cá. Como é que eles eram tratados, como é que eles eram humilhados, como é que eles eram mortos, a falta de comida e doenças. Ok? Se você teve algum probleminha em entender o conteúdo, a África eu sei que é um conteúdo que é um pouco que a gente não aborda muito, não aborda, a gente fala muito da Europa e América. Dá uma paradinha, volta o vídeo, faz tópicos. Não precisa fazer um resumo não, faz uns tópicos e você vai descobrir aquilo que você entendeu ou não. Dúvidas, mande as dúvidas pelo Positivo On, que o seu professor vai tirar dúvidas com vocês. E a gente vai se falando aí até a gente voltar. Saudades, sétimos anos.